Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora trazer novidades sobre o Vasco da Gama que avançou para a contratação do atacante Andrés Gomes, colombiano, 22 anos de idade, que pertence ao Rennes, velho sonho do Vasco. Cruz Maltino concorria com vários outros clubes, mas, de acordo com a imprensa francesa, a melhor oferta é do Vasco e o Rennes está pronto para aceitar a proposta de empréstimo com obrigação de compra, caso metas sejam batidas, negociação que poderia girar, se incluída a compra, em algo na casa dos 7,5 milhões de euros. O Gomes havia sido comprado na temporada passada pelo Rennes por 10 milhões de euros junto ao Real Salt Lake, mas no futebol francês, foram apenas 19 partidas e 3 gols marcados. Para completar o noticiário vascaíno, contar que 2 zagueiros foram sugeridos ao Cruz Maltino, mas não empolgaram. O zagueiro Gustavo Medina, 24 anos de idade, da Ferroviária, e Domingos Duarte, português de 30 anos, que pertence ao Getafe. Para completar sobre o Cruz Maltino, só lembrar que no mês de agosto serão 7 partidas e o Vasco tenta se recuperar de um mês de julho sem vitórias, com 2 empates, ou melhor, 4 empates e 2 derrotas. Rafaela Pequet traz a informação de que o AV, atenção vascaínos, anunciou o Ryan no PSG. Deixa eu ver o que já foi publicado sobre o tema, só para contar que nessa semana o jornal L'Equipe chegou a trazer a informação de que o Ryan interessa ao Mônaco. O que eu fiz? Entrei em contato com o Thiago Escuro, que é o diretor executivo de futebol do Mônaco. Ele falou: Nicola, nunca falamos sobre Ryan. Não é verdadeira a informação. Sobre o Ryan no PSG. O canal Atenção Vascaínos foi buscar informações sobre um possível interesse do Mônaco, da França, no atacante Ryan. O staff do jogador disse que não houve nenhum contato desse clube. Quem fez consulta foi o PSG. O problema é que o time francês já tem em seu elenco o número máximo de estrangeiros sem passaporte europeu, o que pode impedir a negociação. O Vasco trabalha para manter Ryan até o fim desta temporada. O atacante é cotado para a convocação final da seleção brasileira, que disputará o Mundial Sub-20 em setembro no Chile, tá? Então, só corroborando com a informação que eu havia contado, Mônaco completamente descartado, e o PSG com consulta. Acho difícil que o PSG contrate antes de o Ryan conseguir se tornar, sei lá, imprescindível. Acho que a tendência é ele ficar mesmo, e esse é o melhor dos cenários, porque o Ryan tem muito potencial de crescimento. O Diniz vai apostar todas as fichas na evolução do Ryan, e quem ganha é o torcedor vascaíno, tá bom? Sobre o Vasco da Gama, que fechou o retorno de Cauã Barros, volante que pertence ao Cruz Maltino e estava emprestado ao América Mineiro, grandes números, ótima performance com a camisa do Clube Mineiro na Série B. No total, 28 partidas desde que ele se mudou para o Coelho, com 5 gols marcados. Uma marca bastante interessante para alguém que atua como segundo volante. Como o empréstimo do Vasco para o América havia sido gratuito, havia lá uma cláusula condicionando o retorno de forma imediata em caso de vontade do Vasco. O Vasco já avisou ao América sobre o retorno do Cauã, que deve ficar à disposição de Fernando Diniz para as próximas rodadas. Cruz Maltino que acertou também a saída por empréstimo para o Volta Redonda do zagueiro Lincoln, atleta que fica até o fim da segunda divisão. Jorge, o Jardim ter mostrado o laudo médico pode ter algo contra a CBF? O Jardim tem que aprender com o Rossi a fazer ser. Atila, aí, vamos só para explicar o contexto para quem está chegando agora e não está entendendo nada. No domingo, o Vasco empatou com o Internacional em 1-1. O Vasco vencia por 1-0 no Beira-Rio. No finalzinho da partida, o Léo Jardim, goleiro do Vasco, foi expulso por cera. E o Vasco defendia que o Léo Jardim tinha um problema nas costas, né? Na segunda-feira, um médico emitiu um laudo dizendo que o Léo Jardim passou por uma ressonância e constatou-se uma lesão de 3 centímetros. O Atila quer saber se existe alguma relação contra a CBF. Ali era marcando o território. Olha, o árbitro errou, e errou porque a gente está provando que o cara estava machucado. Enfim, não vou entrar no mérito se a questão, se esse laudo médico, enfim, acho que também faz parte do passado. Tá vendo a fera aqui? Tá de volta. Volante que estava se destacando no América Mineiro, jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele está de volta, informação trazida pelo grande Lucas Pedrosa, no SBT Rio, que vem sem custos, porque tinha uma diferença que deveria ser paga, mas o Vasco entrou em acordo com o América Mineiro, ele volta
sem custos, vai ter um reajuste salarial e um novo contrato feito com duração maior. Importante reforço é da casa. Cruzeiro foi fazer 2 investidas, o Vasco negou. Pô, se você tem os seus rivais de olho nas suas peças, por que você não vai usá-las? Matheus Carvalho e Sforza estão perdendo espaço dentro do elenco do Vasco e podem sim ser negociados. A janela está aberta até o dia 2 de setembro. Jean Davi, que mais uma vez não foi relacionado, é um jogador também que está à disposição para ser negociado. O Vasco está tentando, inclusive, utilizá-lo como moeda de troca. Então, ao mesmo tempo que chegam peças, o Thiago Mendes contratado, o Barros reincorporado, o Vasco ainda está atrás de um zagueiro e um atacante, e quem sabe, se tiver a oportunidade de trazer um meia, ele precisa abrir espaço no seu elenco. E passa por Jean Davi, passa por Sforza, passa por Matheus Carvalho, jogadores que têm tido pouca minutagem com o técnico Fernando Diniz. Quem foi emprestado para ganhar minutagem é o zagueiro Lincoln. 20 anos, foi para o Volta Redonda para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Aí o torcedor fala assim, pô, eu não liberaria o Lincoln. Para quê? Vamos lá. A zaga, provavelmente amanhã, volta a ser João Vitor e Lucas Freitas. O primeiro substituto do João Vitor é o Maurício Lemos. Do Lucas Freitas é o Luiz Gustavo. Ainda tem o Lucas Oliveira. Ele seria a 6ª opção. Não faz o menor sentido deixar o garoto para ser a 6ª opção. Bota para rodar, bota para ganhar minutagem, jogar a Série B, que é um campeonato difícil, e depois traz ele de volta no início do ano que vem. Simples assim. O Paulo Ricardo, né, o Paulinho, lateral direito, o Vasco segue negociando com o Atlético Mineiro. Agora a negociação seria por empréstimo com opção de compra e até 70% dos direitos econômicos do atleta. Vamos ver se isso vai acontecer. E o Vasco estaria pedindo em torno de 2 milhões de dólares pelo atleta. Acho um valor bem razoável, pelo que a gente ainda não conhece dele, não jogou no profissional, jogou muito pouco, né? Início de campeonato estadual e tal, pra gente dizer, não, o cara vale 10, pô, meu irmão, vamos entender a realidade do mercado. Falando em mercado, hoje tive uma conversa com um dirigente do Vasco a respeito ainda da visita do Pedrinho na última, por conta de um produto, né? Um grupo de investimentos, né? E esse grupo, que tem algumas possibilidades de negócio, ficou empolgado com a situação de buscar um investidor para a SAF do Vasco da Gama. Mas é algo muito embrionário, segundo essa pessoa me disse, mas foi dado um pontapé inicial que deixou o lado de lá animado. Então vamos ver. As coisas não vão caminhar de forma acelerada. É de forma inteligente, com cautela e buscando a melhor solução e definitiva para o nosso clube de coração. Para fechar, já começam a desconfiar do laudo, é impressionante. É impressionante. Ah, mas todo atleta convive com lesão. Sim, ninguém falou que é uma lesão grave, que ele vai ter que operar, que não joga mais essa temporada. Ninguém falou isso. O que foi falado é, ele estava com uma dor e pediu atendimento médico. Simples assim. Nem o Flávio, nem nenhum outro árbitro, mesmo que seja médico, não pode impedir a ação de um médico. Chama, doutor Gustavo Caldeira, entra, atende o Léo, ficou 2 minutos parado o jogo, vou acrescentar 2 minutos, eu ia dar 8, vou dar 10 agora. Simples assim. Mas o árbitro, como bem disse o André Rizek, quis o protagonismo. E o protagonismo é continuar falando desse assunto, dessa figura, né? A mesma daquele VAR descalibrado de 2020, lembra? Que no jogo foi em 2021, em São Januário, Vasco e Inter. Curiosidade, que o Inter acabou vencendo e afundou o Vasco para a Série B. Foi o mesmo árbitro. Esse mesmo ator, né? Porque ele quis ser o ator principal da história. Enfim, porque você sabe, aqui no canal Fanático Vascaíno, que é a sua casa, você participa, você tem voz, você tem vez, aqui você manda. E vem muita novidade por aí. E aí, pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais informações sobre o Vasco da Gama. Tamo junto, galera!